A, a fala que estabelecerei aqui, tentar seguir aqui mais ou menos uns 30 minutos, não mais que isso, ela será dividida em duas partes. Uma primeira, que eu falarei e apresentarei o que talvez muitos de vocês já conheçam, porque já deram início, já deram um pontapé inicial para pensar as suas ideias de pesquisa, tentar sistematizá-las, escrevê-las, né, que é fundamental, já que a gente trabalha com conhecimento científico, e o conhecimento científico tem como base a linguagem, aí, sobretudo, a linguagem escrita. Então, o projeto também tem essa característica, as ideias e a transformação dessas ideias em texto, né? Em ideias estruturadas em texto. Então, nós vamos falar inicialmente dessas meta-ideias a respeito de quais são os fundamentos ou as bases do que nós chamamos de inspirações teórico-metodológicas, sobretudo metodológicas, que impactam diretamente as pesquisas em geografia, né? Isso tanto no Brasil como no mundo, mas sobretudo no Brasil. É no Brasil que se gosta muito de discutir método e, sobretudo, esses teóricos que vêm da filosofia, que vêm da matemática, que vêm da física, que vêm da teoria do conhecimento. Então, são múltiplas inspirações da sociologia que acabam inspirando e trazendo esse debate para a geografia, que rebate nos nossos conceitos, na nossa forma de entender o espaço geográfico, o território, a paisagem. Então, inicialmente, nós trataremos dessas inspirações, que são comuns e são discutidas nos manuais, aqueles manuais de metodologia científica, via de regra, apontam as principais características, aquilo que é essencial que alguém conheça para aprender a distinguir qual é o nível de coerência de uma determinada abordagem, quais são as diferenças em relação às outras. E, no segundo momento, eu apontarei para o desdobramento, ou seja, como você constrói o conhecimento científico, em que formatos o conhecimento científico é constituído, quais são as características desses formatos. Então, das ideias, aquelas que nos ajudam, que nos inspiram a pensar, a ter insights, né? E depois, na segunda parte, a dimensão mesmo dos formatos, que vocês vão se deparar, seja na graduação, seja na pós-graduação, seja em outra atividade profissional, que está atrelada à elaboração de relatórios, elaboração de algum tipo de conhecimento, seja ele mais acadêmico ou técnico, mas que tenha esse suporte científico, né, que careça de uma explicação metodológica dos procedimentos, das escolhas. Você tem que constantemente, seja implícita ou explicitamente, você tem que explicar as suas escolhas, e, sobretudo, a partir de uma linguagem coerente, formal, lógica, né? A palavra lógica acaba que costurando todas essas premissas, porque um discurso científico é, por natureza, um discurso lógico, baseado na razão, na capacidade de compreender fatos, fenômenos, processos e dar explicações para saber como é que eles funcionam, quais são as causas, quais são os efeitos, quais são as relações entre causa e efeito, se existe uma única relação, se são várias. Então, nós precisamos ter isso em mente e depois também temos que ter a capacidade de escrever essas ideias de forma estruturada nesses formatos que apresentarei. Então, são essas duas partes da apresentação. Antes disso, eu gostaria de dizer que é o seguinte, o professor Eustógio, que é um professor que tem muito mais experiência em pesquisa, que já coordenou vários grupos, que tem vários livros e artigos que são best-sellers, que são citadíssimos, sabe bem, e acredito que já falou para vocês, que uma disciplina como essa, ela é uma disciplina que incita, né? Uma disciplina que provoca, é uma disciplina provocativa, porque aprender a pesquisar não está fechado numa disciplina. Dificilmente qualquer professor pode prometer que, a partir de uma disciplina, você aprenderá o que é pesquisa, porque a pesquisa é um processo. Aprender a pesquisar é um processo, é contínuo, é dos erros, é dos acertos, muito mais dos erros do que dos acertos, né? Os grandes cientistas aparecem e são conhecidos pelos seus acertos, pelas suas descobertas. Mas por trás, quem lê qualquer biografia de qualquer cientista, do mais famoso, do mais genial,
vai descobrir quantos equívocos, quantos caminhos errados, quantos outros caminhos, né, que não são necessariamente errados, mas caminhos que ele buscou, que ela buscou, a cientista, o cientista, que não vingaram, mas que foram essenciais para a sua formação. Então, desde já, todos vocês, eu quero deixar claro essa dimensão, que uma palestra, uma fala ou a disciplina, ela é um componente de todo um conjunto. Então, pesquisa, antes de tudo, também é hábito. Pesquisa é trabalho, pesquisa é suor, pesquisa é momentos difíceis, momentos de conflito, de buscar soluções. Tudo isso compõe o mundo da pesquisa, que não é diferente do mundo da vida, né? Nós buscamos soluções para os nossos problemas, nem sempre na velocidade que queremos, mas a busca e aprendendo com as inspirações, com as leituras, com a tentativa, é essencial. Sobretudo quando nós falamos de escrita. Não se faz pesquisa sem escrever. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade, uma dificuldade maior de escrever, seja uma escrita mais técnica ou mais fluida, só vai avançar se tentar escrever, se escrever e compartilhar com as pessoas para escutar a crítica. Porque qualquer uma que deseje ser pesquisador, vislumbrar a pesquisa como um componente da sua vida profissional, tem que saber de algumas questões, assim, de alguns que, para mim, são essenciais, que eu aprendi com muitos colegas. Lógico, tenho muito que aprender, mas isso eu acho que eu já aprendi um pouco. Primeiro, o pesquisador ele é um curioso. A pesquisadora é uma curiosa. Então, ela tem que, o seu olhar, mediado pelas suas leituras, pelo que ela já vivenciou, pelo que ela já fez, pelo que ele já fez, mas ele tem que ser atento à curiosidade, gerar questões. Os problemas de pesquisa são questões. E o projeto de pesquisa, ele nasce de um problema, de uma questão. Um outro elemento básico para qualquer um que pense em pesquisa, além da curiosidade, é mesmo a capacidade de escutar os outros, seja escutá-los literalmente, né, na maneira de ouvir, como nós estamos fazendo uma disciplina, ou lendo. Então, você tem que ser humilde o suficiente para escutar. Então, o pesquisador também tem que ser humilde para ver que, às vezes, ele não está indo no caminho certo, o que ele está tentando não está dando certo, aí ele tem que compartilhar e pensar, não só compartilhar, mas absorver, aprender com o que já foi produzido. Daí que uma das questões básicas da pesquisa científica é você, ou qualquer um, aprender a entender o estado da arte. O que é o estado da arte? Como aquele tema, como aquela discussão, ela está caminhando no Brasil e no mundo. Então, é preciso que vocês busquem as leituras. E hoje é muito mais fácil, vou colocar assim, porque as plataformas digitais nos permitem acessar bancos de dados, de informações, de artigos, né, das várias línguas, muitas delas gratuitas, né? Então, é cada vez mais urgente aprender a ouvir o outro, a conhecer esse estado da arte, a saber o que é que na Europa, nos Estados Unidos, na África, na América Latina, o que é que os pesquisadores estão tratando deste daquele tema. Não só da sua área, diretamente, da geografia, mas das áreas correlatas. Isso também demonstra a maturidade do pesquisador. Quanto mais ele domina esse estado da arte, quanto mais ele também contribui, ele também tem a capacidade de identificar os centros que produzem os conhecimentos mais de ponta, mais avançados, das descobertas, né? Então, isso também é bem interessante. A curiosidade, a capacidade de ouvir, a humildade, como eu coloco aqui, uma dimensão da humildade científica, e também a energia, o esforço, né? Porque, como eu falei, pesquisa não é só uma inspiração fenomenal que chega e que, a partir de então, tudo vai dar certo e eu vou escrever minha tese, minha dissertação, minha monografia. Não. A pesquisa é hábito, é sentar todo dia, é escrever 2 páginas, escrever 3, apagar 2, voltar para uma, mais uma melhorada, e aí avançando. Né? Muitos alunos, às vezes, ficam chateados, alunos, quando se deparam com um projeto que aí você menciona, ó, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que melhorar. Poxa, mas está tudo errado, não. É um processo e ouvir o outro, né, ouvir as experiências, ajuda a avançar.
ajuda a avançar na escrita, na capacidade de raciocínio. E os manuais, esses manuais que contêm as características dos métodos, eles nos ajudam. Mas lembrando, os manuais, eles explicam ou apontam as estruturas fundamentais. Mas não basta apenas ler os manuais, ler os livros ou os conceitos. É preciso, e aí a dimensão da criatividade, né, além da curiosidade, além da humildade, a criatividade. O pesquisador, iniciado por essa energia, por essa vontade, por essa curiosidade e por essa humildade, ele também tem que ser criativo. Não há pesquisa sem criatividade. Em tudo, na hora de bolar um mapa, na hora de bolar uma representação, na hora de escrever, na hora de pensar um tema, a criatividade é o que, de fato, alavanca, nos faz pensar sobre aquilo que está posto e de uma forma diferente. Então, são basilares para a ciência. Então, essas bases, esses norteadores, nos servem como início, mas nós não devemos nos amarrar e nem tampouco achar que, à medida que eu li o manual, à medida que eu sei essas características, eu vou pesquisar e vou ser um grande pesquisador. Não é assim. É uma dialética, é um contato entre o que você lê e o que você vai produzindo, o que você vai escrevendo, o que você vai pensando, a sua capacidade de explicar, as críticas que você escuta. Fiquem cientes. Por mais experiente que seja um pesquisador, por mais conhecido que ele seja, nunca será unanimidade. E aquilo que ele produz sempre vai estar aberto ao debate, ao questionamento, à crítica, ao apontamento da lacuna, porque talvez, antes de saber das grandes qualidades do seu trabalho, você tem que saber também quais são as fragilidades ou mesmo as lacunas. Nenhum estudo ele é absoluto, dá conta de todas as respostas. Então, você tem que também ter essa autocrítica de saber, olha, a minha contribuição, a maneira como eu trato, o tema que eu trato, ele contribui dessa maneira e tem as seguintes limitações. Então, à medida que eu sei das limitações da minha abordagem, isso não é nenhum problema, eu consigo melhor entender qual é o meu papel, qual é a minha contribuição, aonde é que eu me especializo, e também aprendo a dialogar, a escutar com o outro. Se vocês têm uma felicidade de estar num departamento que os colegas, seja daquilo que nós chamamos de geografia física, geografia humana, ou das sub-áreas da geografia humana ou da física, aprenderam a escutar e aprender com o outro e trabalhar em conjunto. Então, isso demonstra que um amadurecimento dos colegas que são capazes de perceber a importância do trabalho do outro e, ao mesmo tempo, de aprender com o outro e saber que o outro colega, tem também o que ensinar e contribuir com as abordagens sobre a cidade, sobre a região, sobre os recursos naturais, sobre a relação sociedade-natureza, sobre a paisagem, a cultura, e tudo o que a gente pode tratar, que a geografia como uma ciência que, nas suas bases e como se constituiu até o momento, ela permite, né? Ela permite que isso tanto pode ser um calcanhar de Aquiles, se for feito de péssima qualidade, como também é um grande potencial, né? Então, nós temos que saber isso. Bem, feita essa introdução longa, vamos lá ao que a gente vai colocar como primeira parte dos fundamentos, né? E depois para entender os produtos. Os manuais apontam, sobretudo, três orientações fundamentais que norteiam, que chamam de grandes métodos ou metonarrativas que influenciam a pesquisa. E, de fato, na geografia, pelo que a gente lê nas teses e dissertações, não explicitamente, mas muito mais implicitamente, nós percebemos a influência dessas orientações, seja pela leitura de terceiros, de quartos, você lê um conceito, lê uma teoria, e acaba nem sabendo ao certo a influência, quem influenciou essa teoria ou a formulação desse conceito. Mas na base desses conceitos e teorias, existem noções de método, né? Que não precisa você ficar todo o tempo repetindo, mas você precisa ter a noção de que elas existem, né? E que podem nos ajudar. Então, acho que vocês já leram e já ouviram falar que conhecimento científico passa, lógico, pela noção de método, de organização, de sistematização, de conceitos, de formulação
formulação intelectual de ideias. Para alguns, essas ideias e esse conhecimento é gerado, de fato, do intelecto, da capacidade de reflexão, né? Um espírito absoluto de reflexão. Para outros, que não vem aqui ao caso fazer esse detalhamento, vem pela experiência, pela capacidade dos sentidos de capturar informações e, em seguida, transformá-las em conhecimento. E outros acreditam que é uma dialética, uma relação entre o racional, o intelectual e o experimental, o empírico, né? Então, mas, indiferente dessas possibilidades, eu acho que vocês já ouviram muito falar sobre isso, né? Quando falamos de ciência, quando vamos escrever o nosso projeto, escolhendo temas, aí nós vamos lendo os autores, aí os autores citam outros autores, citam conceitos, citam hipóteses, teorias, porque esse é um linguajar comum, marcado, sobretudo, a partir do século XIX e fortemente ratificado no século XX, essas categorias que são comuns, que nós ouvimos falar, o que é a lei, né? Então, a lei das localidades centrais, do cristal, a lei dos circuitos espaciais da economia, a teoria, né? Do Newton Santos, então, as leis, a lei da gravidade universal, e as hipóteses que são, na verdade, formulações baseadas, ou, como eu acabei de dizer, no pensamento puro, né, na racionalidade pura, ou nas experimentações. Então, a hipótese é uma afirmação preliminar que vai ser testada mediante a experimentos, a raciocínios, a procedimentos lógicos, matemáticos, dedutivos, né? Então, são esses procedimentos também intelectuais que nos ajudam, né, a nossa capacidade cerebral a organizar as ideias. No fundo, a pesquisa também é isso. É como se você tivesse um grande quebra-cabeça, me permitam essa comparação, e como o quebra-cabeça está posto, mas a organização dessas peças vai muito da sua capacidade de entender o lugar de cada peça. Como você vai juntar cada peça dessa também é uma escolha de como você compreende. Daí a noção de criatividade. E as técnicas de reunião dessas peças, de qual vai ser o procedimento, vai também estar associado ao que você convém como que melhor explica a realidade, quais são as leis, as teorias que melhor explicam essa realidade. Então, tem um quê também de crença. Parece até contraditório falar isso, mas a ciência tem um quê de acreditar não por uma verdade absoluta, mas de ser convencido. Então, ao passo que você lê um autor, que ele joga seus argumentos, que ele faz explicações, você é mais ou menos convencido de que aquela explicação aproxima-se do real, explica a realidade, explica o espaço, explica a cidade, explica a região, explica o turismo, explica a indústria. Então, você acredita, a realidade funciona assim, esse autor tem razão. Então, você passa a incorporar ou pensar e organizar suas ideias movido por essas explicações, né? Então, quando a gente tem esse quadro para tentar explicar o que é lei, o que é teoria, vocês têm mais ou menos essa organização simples, que esse modelo é muito baseado no método hipotético dedutivo, né? Que é muito conhecido. Os colegas da geografia física fazem muito uso, né? Quando a gente fala da teoria dos sistemas, de toda aquela base experimental, das ciências exatas, das ciências da Terra, o método hipotético dedutivo é praticamente o reinante. Na física, na química, é um modelo que é baseado na noção de racionalidade, de lógica, e na experimentação. A experimentação enquanto caminho de captar informações, de perceber como é que funciona, como é que reage, como é que correlacionam-se dadas substâncias, dadas variáveis, e, a partir de então, você percebe se existem modelos, se existem padrões. Então, as leis e a teoria são padrões. Você observa a realidade, observa um processo, observa um fenômeno, e começa a verificar e entender se há padrões. E aí, a partir desses padrões, você diz, olha, a realidade funciona dessa maneira. Então, segue uma lei, segue um conjunto de passos inexorável, quer dizer, que vai acontecer, e isso me permite entender o que vai acontecer no futuro. Então, me permite deduzir.
Então, as leis, quando eu parto de uma lei, quando eu parto de uma teoria, eu consigo deduzir, quer dizer, relacionar ideias para chegar a uma conclusão mais geral. É assim que funciona a dedução. Eu passo de ideia mais simples para chegar a uma ideia mais geral. Via de regra, a gente usa muito isso para tudo. Quem assiste séries, né, o Sherlock Holmes, ou qualquer uma dessas séries de policiais, tudo passa pelas leis e as deduções. Você sabe como é que dado processo funciona, e aí você chega a dadas conclusões nesse raciocínio. Então, quando você fala de leis, teorias e hipóteses, você está estabelecendo um conjunto hierárquico de influências para você chegar a dadas conclusões. Sendo que, diferente do conhecimento, vamos colocar assim, do senso comum, ou mesmo do conhecimento religioso, o conhecimento científico parte do princípio que as hipóteses, ou mesmo as leis e as teorias, elas são dados, naquele momento, ajudam a pensar, mas que a realidade muda. Se a realidade muda, as pessoas mudam, a política muda, a organização do espaço muda, e essas mudanças geram outras mudanças. E se essas mudanças acarretam, né, um conjunto de grandes transformações, até de rupturas, de reestruturações, é possível que leis e teorias percam a capacidade explicativa. Eu vou dar um exemplo. Até início do século XX, acreditava-se que as teorias da geometria euclidiana e as teorias de Newton na física explicavam todos os processos físicos matemáticos, né, da geometria. Com o avanço e com a insistência, com a curiosidade, foram criados novos métodos de observação, novas máquinas que ampliaram os sentidos, outras pessoas surgiram com criatividade, com curiosidade, e fizeram tentativas. E aí, pesquisadores apontaram que não explicava tudo. Então, surgiu Einstein com a teoria da luz, como é que funciona a luz, a teoria da relatividade, surgiram outros pesquisadores que vão falar da física quântica, como é que as partículas no mundo subatômico funcionam, a própria explicação de como é que o universo funciona. Então, as teorias, elas nos ajudam a pensar, são um ponto de partida, mas não quer dizer que elas estão aí para serem ratificadas. Como aqui o gráfico aponta, né? Elas estão para ser testadas, falseadas, né? Se a realidade mostrar que, lógico, que quando você afirma algo assim, você põe para o debate, alguns vão concordar, outros não, e assim segue a vida da ciência, né? Ou deveria seguir assim. Então, quando a gente fala de método de pesquisa, e método e metodologia, bom, a metodologia em si deveria ser o estudo dos métodos, né? Mas, geralmente, nós falamos metodologia, também falar de metodologia do procedimental, dos procedimentos, o arranjo dos caminhos para nós conseguirmos informações, para nós organizarmos os dados, e a partir dessa metodologia, que para alguns, sobretudo nas ciências biológicas, químicas, até mesmo na geografia física, muita dessa metodologia procedimental é baseada em experimentos, ou então em coleta de dados secundários que derivam de experimentos. Né? Como é que funciona um rio, como é que funciona o clima, equipamentos geraram dados e você, a partir de certos preceitos, de certas teorias, vai entender esses dados. E aí você pode manipular esses dados com técnicas estatísticas, por exemplo. Então, os colegas que são dedicados ao estudo, né, do método, da metodologia, eles fazem essas classificações do que seja um método qualitativo, um método quantitativo e misto, né, a inter-relação dessas possibilidades. O ideal é que nós conheçamos para a nossa formação todas as possibilidades. É muito, muito, muito ruim que um jovem pesquisador ou que um velho pesquisador experiente tenha preconceitos. Talvez uma questão fundamental, preconceito com métodos, com técnicas, com temas. Não existem temas mais ou menos importantes, não existem temas que vão ou não vão salvar a humanidade. Eu acredito que os temas de pesquisa, existem uma diferença entre pesquisa bem feita e pesquisa mal feita, que podem derivar de qualquer tema. Então, o importante é isso.
você saber que existe a pesquisa bem feita e a mal feita. Mas os temas, as abordagens, elas estão aí para enriquecer esse olhar, né? Justamente nesses momentos que nós falamos de tolerância. Então, a dinâmica da pesquisa também é a dinâmica do debate. E ser tolerante, lógico, não é aceitar qualquer argumento, é debater, mas acreditar que o outro está fazendo um trabalho sério, independente do tema que ele escolha. Seja a discussão sobre os movimentos sociais, seja as práticas de lazer, seja da dimensão da segregação socioespacial e a pobreza, seja a discussão dos condomínios de luxo. Então, porque tudo isso nos ajuda a compreender o mundo que vivemos. Então, não existe nessa hierarquia temas mais ou menos engajados. Na verdade, você pode ter um tema que supostamente é engajado e uma pesquisa extremamente mal feita. Então, para que vai servir? Então, nós temos que ter esse cuidado em relação a um certo dogmatismo, que também está presente na ciência, por mais que nós neguemos. Então, nesse método qualitativo, bom, você tem várias experiências já na geografia, né, com métodos mais abertos, que usam fontes que são variadas, documentos, fotos, documentos atuais, documentos históricos, mapas, cartografia atual, cartografia histórica, relatos, cartas, fotografias. Então, tem uma relação muito próxima com uma sociologia compreensiva, com a antropologia, né? Com outras ciências que há muito tempo já usam as técnicas de campo, de observação. A geografia também, no seu nascedouro, está muito próxima, né, dessas técnicas qualitativas, do observar, da caderneta do campo, do escutar, do ouvir. Hoje existem outras técnicas, né, de captação de imagens, de captação de som, de capacidade de mensurar as palavras-chave de uma entrevista, de uma fala, de interpretar, inclusive softwares que fazem, que ajudam isso, mas esse método qualitativo, ou essa aproximação qualitativa, dependendo do tema que você utiliza, ela é mais ou menos necessária, né? E há um grande esforço, né? Porque também há um preconceito de achar que o qualitativo não é científico, que só é científico em tese, o que é numeral, o que é quantificável, mas existe um esforço muito grande em escrever e explicar como é que isso funciona. Então, aqueles que pretendem utilizar nas suas pesquisas, entrevistas, questionários, outras formas de captação dessas impressões, dessas ideias, é preciso ter o cuidado também de entender bem como tratar tudo isso, né? Porque o mais importante não é captar essa informação, é depois como é que você vai pensá-la, como é que você vai sistematizá-la. Pesquisa é sistematização, pesquisa é organização, pesquisa é coerência, né? O método quantitativo está pautado naquilo que nós podemos transformar em variável, estatística, numeral, né? E aí a gente usa muito os dados do nosso grande instituto, o IBGE, mas existem outros. Existem as pesquisas diretas que nós captamos, né, usando questionários, formulários, né? E essa captação, ela é um primeiro movimento que depois vem em seguida dessas análises, que cada vez são mais potentes com os softwares, né? Tem uma base, uma teoria, né? A teoria da estatística, da matemática aplicada, e tem os softwares que fazem uma boa parte do trabalho. Mas isso não tira a responsabilidade do pesquisador de entender o que é que significa aquele índice de correlação, a covariância, ou o que é esse modelo, esse padrão, essa linearidade. Você tem que entender tudo isso. E é muito importante que o geógrafo estude, aprenda. Também não pode ter preconceito com a estatística, com o número, né? Até porque os nossos produtos cartográficos, eles derivam dessa análise estatística, né? Os programas de SIG, eles fazem uma análise numérica para transformar a imagem em padrões de análise. Os sensores, né, dos satélites, eles geram, a gente não sabe, mas tudo ali é número, né? Que é transformado a partir dos algoritmos, e nós precisamos entender essa metodologia para atender, usar bem e depois explicar. Porque também esses métodos nos ajudam a organizar, são capazes de fazer a mineração, né, de captar aquilo, separar
escolher o que é mais útil para as minhas indagações, para as minhas questões, que tipo de dado vai responder a minha questão, como é que eu tenho que separar, organizar esse dado, e depois vem o principal, que é a compreensão, que é a análise, que é a explicação. Sem explicação, não há ciência, só há um compilado de informações que um site, um programa faz. Isso não é conhecimento, isso é uma parte do conhecimento. E os mistos, que são, lógico, essa capacidade de dar valor e entender. Nem todo estudo vai usar essa multiplicidade de possibilidades. Não quer dizer que ele é menos importante, ou pior, ou melhor. Mas nas dissertações de geografia, nas teses, né, via de regra, nós percebemos que os alunos acabam indo nessa direção, né, nas pesquisas, tanto se abrem para a capacidade de uso de dados secundários, do IBGE, do IPEA, de qualquer fonte possível, né, e também de coletar esses dados, sempre com esse cuidado. Ao mesmo tempo que também é importante saber utilizar esse arsenal, né? Por exemplo, eu tenho um aluno, o Thiago Castro, que ele faz uma tese hoje, ele utiliza, por exemplo, como base, que tem uma relação numérica, quantitativa e também qualitativa, que ele tem usado como das bases do seu estudo, da sua tese, dos paraísos turísticos, das imagens, dos lugares, as publicações em redes sociais, sobretudo o Instagram. Então, ele está coletando esse material, ele está, ao mesmo tempo, quantificando e também estabelecendo uma maneira de analisar o que essas fotos, o que essas imagens, o que essas publicações têm a dizer a respeito dos lugares turísticos, sobretudo no litoral. Bom, e como eu já falei, se nós formos pensar qualquer dessas abordagens, eu vou caminhar até um pouco mais rápido, acho que eu estou devagar demais, desde o que a gente chama de hipotético dedutivo, chegando até nós falamos de fenomenologia, nós estamos falando de caminhos que são mentais, que são intelectuais. A pesquisa é um processo de trabalho árduo, duro, mas que tem essa dimensão intelectual do pensar. E como é que nós organizamos o nosso pensar? Nós organizamos em movimentos, movimentos para a chegada das conclusões. Os mais conhecidos são a dedução, quando você parte de afirmações gerais e chega a afirmações específicas, e a indução, quando você parte de afirmações específicas, como acontece nas pesquisas experimentais, e chega a uma afirmação geral, generalizante, né? Que generaliza e que traz um novo conhecimento. Isso nós usamos na nossa vida e usamos também para construir. Então, vocês têm que ficar muito atentos a essa questão, porque ninguém faz um trabalho, escreve de maneira contraditória. Então, você tem que escrever usando a coerência. Então, você não pode se contradizer numa mesma frase. Então, você chega a uma conclusão, no parágrafo seguinte, você desmente a conclusão que você chegou anteriormente. Então, isso não é dialética, isso aí é um trabalho mal escrito. A dialética é uma outra coisa. A dialética, o pensamento dialético, ele também faz uso desse movimento, né, de dedução, é o que fala da lógica formal, né, de entender esses passos e construir esse quebra-cabeça, chegar a uma conclusão. Só que a dialética, os pensamentos e as influências dialéticas, elas partem também do princípio que, além dessa dedução, você precisa de um movimento que enxergue as contradições do que existe. Então, a relação dos processos, quer dizer, a dialética parte da noção de que tudo está em movimento, de que é isso que faz com que as coisas se transformem, né? As contradições internas à existência dos processos. E não necessariamente no discurso. O discurso tem que ser coerente. A maneira como você escreve tem que ser coerente. Mas você tem que entender que, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro, que a riqueza, vamos passar assim, os pares, a gente fala os pares dialéticos. A riqueza no mundo, ela se explica pela pobreza. Então, riqueza e pobreza que aparecem a priori como elementos diferentes numa relação de desigualdade. Mas, para um pensamento que entende os processos e as correlações, vai dizer que elas estão imbricadas. Uma existe em função da outra e cabe, em determinado momento da história, explicar como isso se organiza, como existe pobreza e como existe riqueza e essa dimensão de processo. Mas a dedução e a indução são
parâmetros fundamentais para a nossa vida. Nós não vivemos sem dedução, né? E, ao mesmo tempo, na pesquisa também. Todo texto, quando você for escrever seu projeto, você tem que pensar, pô, isso aqui está lógico. Isso que eu estou escrevendo no parágrafo primeiro tem complementação no segundo, tem um encadeamento, tem uma relação. Eu estou explicando ou eu estou dando saldos e lacunas? Eu estou sendo contraditório, estou usando uma informação que diz isso, e embaixo eu estou usando outra informação que contradiz. Eu não estou enxergando isso, quer dizer que você não está percebendo, que você não está entendendo direito o processo, e que você precisa reler, refazer o texto. Às vezes é por uma dificuldade da capacidade de escrever. Às vezes é realmente porque você não tem conhecimento acerca daquele conhecimento, ou amadurecimento acerca daquele processo, daquele fenômeno que você quer estudar, né? Bom, esse esquema do hipotético dedutivo, né, que foi bem lapidado por um pesquisador chamado Karl Popper, é talvez o mais comum para os trabalhos, para a noção de projeto. Né? Por mais que as pessoas falem dialética e fenomenologia, mas mesmo aqueles que dizem, meu estudo é dialético, meu estudo é fenomenológico, meu estudo é isso ou aquilo, é muito mais comum você perceber um modelo dessa natureza. Inclusive, nossos projetos são muito pensados, quando a gente pensa em problemática, justificativa, objetivos, questões ou hipóteses, nós estamos pensando mais ou menos em caminhar seguindo essa lógica, né? Veja, essa estruturação que parte de um conhecimento prévio, quer dizer, você tem que fazer aquele estado da arte, tem que conhecer as teorias, os conceitos, aí nesse oceano você observa uma lacuna, você que é curioso, você que é criativo, e nessa lacuna você gera uma questão, o problema de pesquisa é uma questão, então você vai ter que gerar possibilidade de resposta. Então, toda a pesquisa começa com uma boa questão. O que é que eu quero responder? O que é aquilo que vai me fazer me inserir, o que eu vou estar inserido no mundo da pesquisa a partir dessa questão. Bom, nas ciências duras é muito comum você trabalhar com essa noção de conjecturas, soluções prévias ou hipóteses, ou seja, eu gero uma questão e eu tenho vamos colocar assim, não vou dizer uma intuição, que não é essa questão. Eu tenho elementos que me levam a crer que acontece dessa maneira. Então, eu vou fazer testes, eu vou ter estudos para dizer se essa hipótese é verdadeira ou não, ou se é parcialmente verdadeira. No mundo das ciências médicas, isso é muito comum. Tomemos, por exemplo, a situação atual. Né? Então, vamos colocar o seguinte, a cloroquina é um remédio que ele é utilizado para outras doenças e que um cientista francês, Didier Raoult, propagou que ela teria uma certa capacidade de curar pacientes graves do atual coronavírus, né, do SARS-CoV-19. Então, isso é uma hipótese que ele parte, supostamente, de certos indícios. Então, aí a comunidade científica vai fazer testes, estudos dos mais variados, com métodos, com determinadas amostras, né, e em várias situações, de pessoas que estão boas, que vão tomar para ver se não fica doente, outras pessoas que estão muito mal, que tomam para ver se melhora, de várias faixas etárias. Então, você tem toda uma organização metodológica para aplicar e testar. Aí, no final, vai dizer, bom, a cloroquina, ela não serve, ela não gerou essa expectativa. Ou então, ela serve para esse caso, não serve para esse. Então, isso é um conhecimento científico e vai compartilhando. Então, a hipótese, ela não quer dizer que vai ser validada. Ela pode ser negada, tá bom? E nas pesquisas das ciências duras, na geografia física, é muito comum. Nas ciências humanas, geralmente, a gente não trabalha tanto com hipóteses, né, mas mais com questões abertas, de fato, né? Questões, mas que não são questões bobas, são questões de fato, algo que eu não sei, que de fato eu vou experimentar, vou pesquisar, vou estudar, vou conhecer, para ver se eu dou uma resposta. E aí você vai por enunciados deduzidos, né, essa capacidade de estudo, as técnicas,
a testagem, análise de resultados, quer dizer, aqui você tem que captar bases de dados, informações que te ajudem a explicar aquilo ali. Então, se eu digo que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um artigo aqui que vai sair na Mercato. Por exemplo, o autor tem uma hipótese da relação entre homicídios e tráfico de drogas, qual, a priori, pode ser uma coisa boba, né? Lógico, tráfico de drogas tem homicídio, e isso alimenta, né, em função... Mas como é que isso funciona? Qual a relação? Onde é que se localiza? Por que se localiza? Então, você parte de uma hipótese ou de uma questão, e aí você vai testando, você vai agregando os dados, você vai buscando um padrão de localização, você correlaciona localização, aí tem muitos assassinatos naquele lugar, o que tem naquele lugar? Não, ali é a sede de uma facção, ou ali tem uma pobreza extrema, então tem a ver, quanto mais pobre, mais fácil para uma facção entrar, e aí vai gerar mais conflito, então você começa a correlacionar suposições e vai fazendo testes. Só que você não basta dar sua opinião, você tem que dar indícios, provas, evidências, por mais que elas sejam contestadas, e é bom que sejam, para ver se elas realmente são sólidas ou não. E aí, nesse movimento, numa pesquisa, você pode refutar a sua hipótese. Bom, eu achava que era isso, mas no final não era. Vamos começar de novo. Isso é um resultado de pesquisa, ou ela pode ser corroborada, ou seja, ela é válida, mas não quer dizer que ela é absoluta. Outras pesquisas surgem, nova lacuna surge, e esse é o caminhar da pesquisa, sobretudo para pesquisas como a do Einstein, para as pesquisas no geral, na geografia também é muito... E esse é um esquema que não é menos difícil, que não é menos viável, é uma possibilidade e que vocês podem... Como primeira aproximação, a maioria de nós segue essa lógica, que é a lógica que depois o Henri Lefebvre vai dizer que é a lógica formal, em relação ao que ele chama de lógica dialética, que é a lógica das contradições. E aqui o que eu já falei, eu vou passar, vocês estão vendo aí, expectativa do conhecimento, problemas, conjecturas, o falseamento, aí vai dizendo mais ou menos o que eu já falei anteriormente. E aqui, o que nós vamos falar de dialética, que influenciou bastante, sobretudo isso marca a geografia, porque tem a influência do pensamento também marxista, né? Porque quando a gente fala de dialética, geralmente a gente atrela ao marxismo de imediato, mas o pensamento dialético ele influencia várias correntes, e o materialismo histórico-dialético é uma delas. A dialética não se resume ao materialismo histórico-dialético, é algo mais amplo. Entendeu? Então, você pode ter alguém que tem inspirações dialéticas e não ser marxista. Isso é bem interessante de se pontuar. Então, lembra que eu falei das leis? Então, o pensamento dialético é um pensamento que enxerga o mundo e tenta dar explicações. Então, a dialética ela trabalha com processos. Então, vamos entender o movimento das coisas. Como é que a cidade se transforma, como é que o modo de produção, né, no linguajar marxista, né, modo de produção, como é que as relações políticas se dão, sempre na perspectiva da relação. Relação quer dizer o quê? Contatos, e esses contatos não são sempre harmoniosos, geralmente conflituosos, e esses contatos se dão no tempo. E para nós, na geografia, se dão no tempo e se dão no espaço, e geram processos de movimento. Processo está atrelado também à noção de movimento. Então, daí a noção, e por que faz muito sucesso as teorias marxistas, né? E que há outras perspectivas também que entendem a história como um grande potencial para nos ajudar a pensar como a geografia, como os lugares se transformam, né? Quais são as influências. A questão é que, via de regra, as abordagens do materialismo histórico dialético, elas ponderam muito para a dimensão econômica, para entender a organização da sociedade a partir da produção e distribuição de riquezas. A história da produção e distribuição de riqueza, dos meios de produção, das técnicas, das desigualdades. Não negamos que isso tenha relação. Mas existem outras condicionantes. A cultura, a política, aí dentro da cultura a gente pode falar a religião, N possibilidades que estão ali todo naquele caldo e que nós separamos porque nós somos incapazes, né, de
entender tudo em um conjunto, assim, muito claro, que ela é muito dinâmica, né? Tudo é dinâmico. E a cultura impacta com a política e numa escala local. Então, você pensa em umas dimensões, a dimensão do tempo, que as coisas se transformam continuamente, né? E a dimensão do espaço, porque as velocidades desses processos não são iguais em todos os lugares. O Milton Santos falava muito isso, né? Da discussão da globalização e dos lugares. Então, os lugares, eles respondem de formas diferentes a processos. Então, a gente fala de difusão da internet, mas nós sabemos que muitos dos colegas não têm acesso mesmo falando de internet 5G. Então, tem lugares que já existe internet 5G, outros lugares que não tem nem sinal para televisão. Então, isso demonstra que os processos se dão no tempo e, sobretudo, com diferenças no espaço. Então, essa é uma observação muito comum nos estudos de geografia, nos estudos de geografia humana, sobretudo, né? Na geografia agrária, na geografia urbana. Mas das leis, eu não vou demorar muito falando delas, porque, bom, cada uma demanda uma discussão. Da ação recíproca, né? Quer dizer, a unidade polar, tudo se relaciona, aquela dimensão do movimento, a noção de processo, nada está estático, é um processo. A mudança dialética, que tudo se transforma, quer dizer, você tem, quando ele fala da unidade polar, você está falando do que é e o que não é. Quer dizer, a negação está naquilo que é. Então, a riqueza está na pobreza, a igualdade está na desigualdade, a justiça está na injustiça. Isso aqui é a unidade polar que ele menciona. E essa unidade, ela gera uma negação da negação, que supostamente é que faz com que as coisas mudem, que se transformem, né? E é o papel do cientista compreender como é que cada um desses pares se relaciona num dado momento, num dado espaço. E aí essa outra lei, que é a passagem da quantidade à qualidade, quer dizer, mudanças quantitativas geram, inexoravelmente, mudanças qualitativas. Então, se eu tenho um exemplo claro, se eu tenho uma população de uma cidade que é de 10 mil, 20 mil habitantes, como era Fortaleza, final do século XIX e século XX, se hoje a Fortaleza tem 3 milhões de habitantes, essa mudança ela não é só de caráter demográfico quantitativo. Ela gerou uma mudança de ordem qualitativa na política, na economia, na sociedade, na inteligência, na produção de conhecimento, por aí vai. A interpenetração dos contrários, ou seja, esses contrários estão vinculados, não se separam, né, em nenhum momento, e isso que faz a roda da história girar, quer dizer, a história não se repete, porque ela nunca gira em torno de si mesma, ela não é circular, né? Alguns até utilizam uma forma helicoidal, né? Uma hélice, para demonstrar como os processos, que isso pode ser evolutivo ou involutivo também. Não quer dizer que as coisas vão mudar só para melhor, não é um pensamento desenvolvimentista em si, da ideia de mudança positiva. As coisas também podem mudar para pior, entendeu? Essa também é uma noção. Então, essa noção que nós já escutamos bem, e na pesquisa, que a gente parte de uma tese, quer dizer, de uma ideia, de uma proposição, mas sabendo que a explicação dessa tese, ela está na sua contradição. Então, se eu vou falar, por exemplo, dos bairros pobres de Fortaleza, uma ideia, né, das áreas, das zonas especiais de interesse social, das favelas, então, eu não consigo entender a formação, e por mais que eu imagine das desigualdades, sem entender como essa cidade é capaz de gerar riqueza. Então, se eu não encontro o movimento de geração de riqueza, eu nunca vou entender o movimento de geração de pobreza. Daí que você não pode separar esse movimento. E a síntese é uma explicação momentânea que explica a relação entre o que você supostamente acha que é fundamental no seu estudo, no caso aqui a pobreza urbana, e a riqueza, e aí você vai explicar a cidade, né? Que é uma totalidade. O pensamento dialético, ele parte também do princípio de totalidade. Você não pode esquartejar a realidade, fazendo uma crítica modelo cartesiano, né? Que você pega o todo, divide ele em 1000 partes, aí você explica cada uma dessas partes, e a soma das partes gera a explicação geral. Para pensamentos dialéticos, supostamente, você
tem que entender como a parte está vinculada ao todo. Por exemplo, eu não posso... eu não posso pensar a cidade se eu não penso a região. Porque a cidade, ela é uma parte de um movimento maior, de um movimento histórico e territorial. A região é um movimento histórico e territorial, um processo histórico e territorial. O professor Storge tem um capítulo no livro Litoral e Sertão e outros textos que ele vai mencionar as transformações na região Nordeste, a fragmentação. Então, como ideias do passado, elas não podem ser aplicadas a ferro e fogo para explicar o Nordeste do presente. E aí, lógico que isso tem a ver com transformações nas cidades, Fortaleza, Salvador, Recife. Mas, ao mesmo tempo que essas cidades se transformaram, elas contribuíram para a mudança na região. Então, daí essa relação, vamos dizer, de simultaneidade. A simultaneidade é um processo recíproco de embate, que para nós na geografia é o que se chama de multiscalaridade, né? Capacidade de entender o que se bate no lugar sem perder de vista o todo. No caso, o planeta, né? Por enquanto é o planeta. Mas não dá para entender o Brasil sem entender a América Latina, ou se essa relação com a América Latina é mais tênue, com a Europa, com a China, isso muda também com o tempo, né? Então, é essa dimensão do processo, da relação entre os elementos, sempre uma relação temporal, mas também uma relação espacial e escalar, né? Não a escala do mapa somente, mas a escala de como o fenômeno se apresenta. Bom, a discussão fenomenológica. Então, se nós falávamos que o pensamento hipotético dedutivo parte da dedução do raciocínio lógico matemático, sobretudo. A dialética considera essa noção de raciocínio lógico matemático, mas menciona que não é o suficiente. Você tem que pensar as contradições que a lógica por si só não permite entender. Daí a lógica dialética. O pensamento fenomenológico, que é uma grande influência, que influencia muitos estudos, que geralmente atrela as geografias culturais, mas nem tudo que é geografia cultural tem influência fenomenológica, tá bom? Mas o pensamento fenomenológico, ele pensa que o que existe são fenômenos. Então, nós temos que... A ideia do pesquisador é aproximar-se da essência desses fenômenos. Então, se a dialética trabalha com a noção de processo, a fenomenologia com a noção de fenômeno. E aí existe, na verdade, uma crítica à racionalidade extrema, porque parte do princípio que, se você vai entender o que é real somente a partir de conceitos pré-definidos, houve algum problema? Eu ouvi aqui um sinalzinho. Tá tudo certo, professor Jorge? Alô? Alô? Sim, professor, tá tudo normal. Tá certo, tá bom, desculpa, obrigado. Bom, então, a ideia de buscar as essências, às vezes, sem mediações. Você tem que... E aí tem uma outra categoria que, além do raciocínio lógico, do dedutivo, tem a dimensão da intuição. Então, na geografia, muitos pesquisadores, a priori, não partem de escolhas prévias, de conceitos, e mergulham no fenômeno para conhecer, para que o fenômeno se mostre, né, na consciência, nessa consciência filtrada do pesquisador, e aí, a partir de então, o pesquisador faz essa interpretação, que não deixa de ser uma interpretação, que também, alguns até acham que, bom, essa interpretação, então é a maneira como eu falo. Não, a interpretação também parte de preceitos metodológicos, e também parte da coerência escrita, só que ela parte de outras articulações. Aí você tem vários estudos sobre por exemplo, a literatura, a arte. Então, a fenomenologia, ela traz, na minha opinião, uma abertura maior ainda da geografia para dialogar com temas que antes a geografia não dialogava, né? Ou de uma forma diferente, a dança. Eu tenho colegas que estudam a dança, outros a música. Não que esses temas só sejam tratados pela fenomenologia, mas que, de fato, quando você lê um artigo que fala sobre o corpo, a corporeidade, a posição do ser no mundo, né?
as festas, as festividades, as percepções dos sujeitos, a fenomenologia Lagrange inspira bastante, né? Como o professor Christian Dennis coloca, e eu já vi ele falando por algumas vezes, a fenomenologia, antes de ser para ele uma camisa de forças, é algo que inspira e que tenta deixar de lado amarras, e que também não nega a possibilidade de usos de outras abordagens, né? Que alguns até fazem a crítica, chamando de ecletismo, de ausência de rigor metodológico. Não a crítica ao professor Christian, entendeu? Mas há modos como se faz. Mas tudo é do debate, entendeu? Nunca se vai ter uma homogeneidade do pensar, essas críticas. Antes, na geografia, se pensava que deveria encontrar o método, o grande método, aquele que inspirasse tudo. E que, a partir dele, você, de fato, teria uma geografia científica. Hoje, já se sabe que tem que respeitar essas diferentes abordagens. E se você vai para os encontros acadêmicos, científicos, você vai ver que tem estudos se você pega geografia urbana, então você tem abordagens mais variadas sobre o urbano, sobre a cidade, baseadas, seja na base técnica quantitativa desse modelo hipotético-dedutivo, sejam possibilidades mais, vamos dizer, dialéticas ou mais críticas, como alguns chamam, radicais, derivacionistas, outras fenomenológicas e outros modelos. Então, você vai ter uma abertura, que eu acredito que isso permeia os vários campos do saber na geografia humana, né? E muitos conceitos que nós lemos vêm dessas abordagens, né? Então, você pega um conceito de espaço, hoje você tem inúmeros conceitos para espaço, inúmeras definições, né? E muitas delas com diferenças enormes. Então, cabe ao jovem pesquisador saber a derivação. Bom, esse autor que eu estou lendo aqui, o Ifu Tuan, quando ele descreve lugar, quando ele descreve espaço, quais são os nortes? Como é que ele entende o mundo? Então, aí eu vou tendo essa relação. Não que eu tenha que escrever tudo isso no meu projeto, entendeu? Eu tenho que só saber para não misturar alhos com bugalhos. É importante saber. Ler, saber é importante. Mas não quer dizer que você tem que repetir tudo isso. Alguns colegas ainda teimam em fazer isso, fazer essa grande revisão, que é monótona, às vezes cheia de equívoco, e que depois é incoerente. O importante é você saber ler e fazer bem feito naquilo que você estabeleceu como questão, como hipótese, como fenômeno a ser estudado. Bom, caminhando para a segunda parte, aí você tem as etapas de um projeto de pesquisa, que eu vou passar rapidamente, vocês já debateram isso com o professor Stoll, já estão fazendo, o que é um projeto, que a gente até já mencionou, né, para não ficar repetitivo. O problema, o essencial é partir de um problema, o problema em si é uma questão, é uma hipótese para investigação, então você não tem a resposta, você vai investigar, você vai pesquisar. Ter capacidade de definição e diferenciação do problema, ou seja, você vai explicar, você vai justificar qual é a natureza daquela sua questão, em que parte ela foi respondida, quais são as lacunas existentes. Então, essa é a maneira de argumentar para deixar claro que o seu tema é um tema científico, é um tema que merece. Levantamento de hipóteses de trabalho, né? Então, outros autores já responderam essa questão, já lançaram hipóteses, essas hipóteses foram validadas, não foram, você concorda com elas, então você coloca e diz por que não concorda, e aí gera questão em cima disso. E aí você, no projeto, você tem que prever, o projeto é um planejamento também, né? Então, você tem que prever a coleta, sistematização e a classificação de dados. Quando eu coloco aqui dados, eu estou falando não só do quantitativo, mas pode ser do qualitativo, do misto. E também você tem que prever como é que você vai analisar e interpretar. Esse ponto 4 e 5 seriam, na verdade, o que a gente pode chamar de estruturação metodológica, conceitual metodológica. E, por fim, a pesquisa tem que gerar um produto, que é um relatório, que pode ser uma dissertação, uma monografia. Então, o papel de vocês nessa disciplina, como o professor Stoll explicou, é do 1 ao 5. O relatório de pesquisa, se vocês conseguissem, era brilhante. Mas aí vocês vão ter outras oportunidades. Se vocês aprenderem a estruturar isso no papel de 1 ao 5, é fenomenal. E aí, quais são esses relatórios? Você tem o TCC, no nosso caso, trabalho de curso, que requer uma primeira aproximação, que ainda é no nível de graduação, que é o seu momento de tentar organizar o que você aprendeu no curso, as técnicas, usar cartografia, usar a sistematização, a capacidade de escrever de maneira coerente, mas não se exige uma inovação, não se exige
um domínio total das categorias ou dos métodos, quer dizer, um primeiro ensaio, né, o TCC, que para nós pode ser um artigo, inclusive, né, para a geografia da UFC. A dissertação, a nível de mestrado, aí você já sai do nível de graduação, vai para pós-graduação estrito sensu, no Brasil é o primeiro movimento, né, a dissertação, e a dissertação você tem que ter mais rigor, você vai ser acompanhado por um professor na orientação, professora, mas ele é um orientador, ele não vai sentar contigo, escrever contigo, não, ele vai te dar insights, ele vai te dar perspectivas, vai te apontar e vai debater, e vai dizer, olha, aqui está confuso, aqui você poderia seguir por esse caminho, mas é um momento de autonomia. A dissertação e o mestrado são momentos de você testar a sua capacidade de resolver os problemas por si mesmo, né? Buscar as soluções de várias ordens. Né? Todos nós temos problemas na hora de pesquisa, e aí é que vai a diferença, aquela dimensão da criatividade, a capacidade de dar a volta, ou passar por cima, ou organizar de maneira diferente. Então, aí você tem que ter maior capacidade de sistematização, maior domínio conceitual, aplicação coerente de uma metodologia. Talvez hoje é o que seja mais claro para uma boa dissertação. É você saber utilizar um referencial, não se embananar, saber recortar, ir direto ao ponto, organizar suas informações metodologicamente coerentes, gerando produtos, né, de sistematização, cartografia, sobretudo, muito importante, e chegar a dadas conclusões. Então, a dissertação você tem 2 anos para finalizá-la, no caso do Brasil. A tese, não. A tese você tem que se expor um pouco mais, você tem que buscar o seu lugar ao sol no conhecimento, tratar de um tema. Não que esse tema seja novo, mas que você possa interpretá-lo, criticar aquilo que você acredita que não está bem explicado e gerar explicação. A crítica é apontamento das lacunas e isso tem que estar associado a outras explicações, né? Então, testar hipóteses e, às vezes, você pode inovar numa metodologia, inovar conceitualmente, inovar na maneira como você trata um tema na forma interescalar, e usando outros métodos. Então, há várias possibilidades de inovação, de aprimoramento do conhecimento científico, né? Então, hoje você estuda num departamento que possibilita você, além da disciplina, vislumbrar o mestrado e o doutorado, ou seja, ampliar essa experiência. No Brasil, só é considerado pesquisador, só pode concorrer a uma bolsa no CNPq como coordenador de um projeto quem tem doutorado. Então, enquanto você não termina o doutorado, você é um estudante. E isso você tem que significa que você vai buscando graus e graus de autonomia, de capacidade. Isso não quer dizer que quando você é doutor, você chegou ao limite. Cada vez mais doutores se formam cedo, 28 anos, 29 anos. Então, você tem toda uma carreira para pesquisar, para buscar outros temas. Né? Às vezes, a tese é só uma primeira alavanca, uma catapulta. Né? Depois você vai em diante. E aí, o artigo científico, que hoje, para a geografia também, é o veículo mais dinâmico, e volto a dizer aqui no nosso departamento, veja como o nosso departamento hoje, né, graças ao trabalho de muitos professores e colegas, nós, jovens professores, estamos pegando essa responsabilidade também, mas os colegas, professor Estógio, Clélia, Zé da Silva, Amaro, e muitos outros, né, colegas que construíram esse departamento, a pós-graduação, as revistas, professor Christian, professora Elisa, professora Vlad, e tantos outros, né, construíram um departamento que vocês têm 2 revistas que são as melhores do Brasil, e que pesquisadores de todo o país, inclusive fora do país, encaminham artigos. Então, o artigo hoje é um veículo de comunicação nas ciências duras, nas ciências da matemática, da química, ciências médicas. Ele é muito comum. Na geografia, isso está se aprimorando, sobretudo na publicação de língua estrangeira. E a ideia é, a partir dos resultados de pesquisa, sinteticamente, entre 15 e 20 páginas, ou até menos, deixar claro quais foram as suas técnicas, quais foram as suas considerações, os seus resultados e como é que você entende todo esse conjunto de resultados, as suas conclusões, né? Então, esse é um movimento muito interessante que democratiza a capacidade de publicação. Então, você não precisa ser uma pessoa super conhecida para publicar um artigo. O que você precisa é escrever bem,
ter uma pesquisa séria, né, com bons resultados e encaminhar. A maioria das revistas, a avaliação é às cegas. Então, quer dizer, eu acho que todas as cegas, então você é avaliado pelo seu conhecimento, recebe um feedback, você aprende muito, inclusive, no momento de produzir um artigo e submeter. Hoje, sobretudo, na forma digital, né? Então, esse aqui é mais ou menos uma articulação de como você constrói as partes de um trabalho, vocês conseguem facilmente no manual da UFC, um manual muito atual. A biblioteca da UFC é uma biblioteca, os profissionais, muito eficiente, pelo menos até então, quando eu precisei, quando eu conversei, sempre vi esse rigor, essa qualidade, a eficiência dos profissionais da biblioteca. E eles têm um material muito atualizado, seguindo as regras da ABNT, que são importantes para padronizar o modelo, é importante seguir isso também. Se você tem uma dúvida, vai lá e pesquisa, só não pode fazer de qualquer jeito, tá bom? Não precisa decorar, mas vai lá, pesquise e a ordem das coisas, a maneira como o estudo é construído. Aqui, os elementos de um artigo, o que é o título, e aqui são algumas dicas, né? Não vou ficar falando, mas o que é uma revisão de literatura, ou seja, o projeto, como vocês estão vendo, é um grande ensaio de gerar, talvez o projeto na iniciação científica, ou mesmo na disciplina, por isso que se pede que se construa, é um primeiro grande ensaio, porque o projeto, ele é um documento científico. O projeto, ele dá o start para a pesquisa. E muito do que você aprende planejando essa pesquisa, você vai depois executar e vai trazer à tona nos formatos. E o artigo científico é um desses formatos. Então, você vai ter que apresentar a sua metodologia, a revisão da literatura, se for o caso, os resultados. Então, aquilo que você planejou, você vai ponderar. Não que o projeto seja algo também fechado. Você também vai lapidando, vai vendo que dá certo. Às vezes a gente planeja uma coisa, não dá certo, e isso vai alterando. Na hora do artigo, você tem que colocar, você tem que construir aquilo que, os resultados, aquilo que ficou como consolidado, né? Material consolidado para o debate. E aí você vai receber críticas também, né? Se você coloca, você vai ser citado de maneira corroborativa, quer dizer, vão concordar com o que você está dizendo, ou não, crítica, né? Dizendo as suas falhas, o que você não utilizou, a maneira equivocada que você leu o conceito, a maneira frágil que você fez a discussão. Então, vocês que pensam, né, a continuação da vida acadêmica, tem que também testar, né? Os encontros científicos geralmente ajudam, porque o formato dos anais, das demandas, né, geralmente seguem também esse movimento aí dos artigos científicos. Aqui também, vocês depois podem ler, é muito intuitivo, as partes, esse material até da Universidade Federal do Paraná, se eu não me engano, e é simples, depois vocês podem dar uma lidinha e tentar. Porque não adianta só ler e achar que vai conseguir produzir um artigo. Tem que escrever, a mesma coisa do projeto, tem que tentar escrever, ler, consertar, atualizar, pesquisar, buscar as informações prévias, o que é que já foi dito, como é que eu posso explicar o meu tema, a minha questão, né, sobretudo. Aqui também segue mais ou menos a mesma lógica, só ratificando o que já foi dito, o que é que significa, o que é que você tem que dizer em cada uma dessas partes, quer dizer, um esquema bem didático, para você se orientar e construir bem o seu texto, não fugir à lógica do que deve conter, não necessariamente tem que seguir esses nomes, esses títulos, mas tem que ter esse conteúdo, né? O conteúdo é praticamente básico e comum aos artigos, né? E o artigo, o que é um artigo bom, o que é um artigo... Isso vale, talvez, não só para um artigo, mas vale para dissertação, para uma monografia. Então, é um tema novo, um tema que trata novo, ele é objetivo, ele tem uma adequação metodológica, ele tem um embasamento empírico, ou seja, a metodologia, ela consegue explicar ou captar informações a partir da cidade, da região, do bairro, né? O excesso de informações, então você conseguiu filtrar, porque isso é hoje, sobretudo, né? Você tem que saber filtrar, sistematizar, deixar à parte. As referências, isso é muito importante. Hoje, cada vez mais, tem que buscar referências internacionais. Não porque tem que ser internacional, não, é porque o conhecimento é produzido internacionalmente. Então, você não imagine que só você vai falar sobre assentamentos, só você vai falar sobre cidades. Existe uma diversidade no mundo afora, e às vezes
A maneira como você trata é reinventada à medida que você conhece o que os outros fazem, como é que isso se explica, né? Porque aquilo que a gente acha que é o nosso mundo é só uma forma limitada de enxergar uma parte da realidade. Então, as repetições e por aí vai. A gramática, a ortografia, a gente tem que, um grande problema é a escrita. E não há como resolver o problema da escrita sem escrever. Então, tem que tentar, pessoal. E a gramática, a ortografia, gerar textos coerentes e coesos, isso não é fácil. Então, vocês têm que testar. Um pouco do que eu já vi, um grande problema é essa grande marca dessa dificuldade. Escrever realmente não é fácil, mas tem que se colocar como um objetivo. É uma autoavaliação que cada um tem que fazer. Será que eu escrevo bem? Se não, correr atrás. Escrever. E aí, o que é uma pesquisa ruim, né, na verdade, o que é um artigo, as possibilidades, que também é interessante para vocês fazerem sempre essa filtragem, né? Sobretudo quando você vai para níveis mais avançados da pesquisa, aonde também você tem que ter um alto nível, uma autoavaliação. Sempre importante o pesquisador, nessa humildade, uma autoavaliação para reformular e consertar. Acho que isso aqui, escrever um artigo, outros elementos, que eu acho que vocês poderão fazer depois do projeto. Isso ajuda a elaborar o projeto também, porque o projeto é uma expectativa de pesquisa, né? O artigo ele já traz os produtos. Então, à medida que você tem já a consciência do que tem que ter o resultado da sua pesquisa, você vai, em tese, construir um bom projeto de pesquisa. Você tem noção de onde quer chegar, de o que vai transformar aquilo ali, em termos de monografia, artigo, tese, dissertação. Então, esses são elementos que também acho que vocês têm que dar uma lidinha para influenciar na produção do projeto e as outras etapas da vida aí, da monografia e tudo mais. Bom, eu acho que é isso. Eu sei que é uma avalanche de informações, mas como eu coloco, não é só uma fala que vai fazê-los grandes pesquisadores, mas é no trabalho, na paciência, na tentativa, no erro, na leitura, e assim vai, e assim avança. Alguns avançam mais rapidamente, outros mais lentamente, mas é sempre essa perspectiva de melhorar em todos os sentidos. Agradeço a paciência e desculpe aí a avalanche, talvez a rapidez na fala e a quantidade também de tempo. Obrigado.